Capítulo 39. O silêncio antes da luz. O tempo para mim não é um peso, mas para vocês, meus filhos, ele é como um rio que arrasta tudo em sua corrente. E nesse fluxo implacável, vi gerações nascerem e morrerem como flores silvestres que desabrocham ao amanhecer e murcham ao anoitecer. Assisti ao desenrolar da história com os olhos de um pai que observa com amor e lamento os passos de filhos que se afastam. Cada século que passou sem meu toque era como uma nota silenciada em uma canção inacabada. Meu amor não diminuiu, mas a distância entre nós aumentava não por causa da minha ausência, mas pela recusa dos corações em se abrirem. Caminhavam sob um céu que eu estendi, respiravam um ar que eu soprei, mas seus olhos estavam vendados por escolhas repetidas, suas mãos ocupadas com deuses feitos de pedra e ambição. Eu os vi tentando construir caminhos para mim, com regras que eu nunca dei, com sacrifícios que eu nunca pedi, com palavras que nunca saíram da minha boca. Os altares eram erguidos, mas estavam vazios de sentido. Os cânticos subiam, mas não vinham de corações arrependidos. Minhas palavras eram lidas, mas como se fossem apenas letras mortas em pergaminhos esquecidos. Então, calei-me. Meu silêncio não era castigo. Era a pausa antes da nota mais bela. Era o intervalo entre a promessa e seu cumprimento. Era como o fôlego que o artista toma antes do toque final. 400 invernos passaram sem minha voz em meio ao povo. 400 verões queimaram os campos enquanto os céus pareciam mudos. Não enviei profetas, não pronunciei visões, não sussurrei novos sonhos. Não porque eu os tivesse abandonado, mas porque o solo precisava ser arado por dentro, o espírito da humanidade precisava perceber o vazio do mundo sem mim. Enquanto o mundo dormia em trevas, eu via o inimigo se mover como uma sombra que se estende ao pôr do sol. Aquele que um dia brilhou entre os anjos, agora sem luz própria, alimentava-se da escuridão que os homens permitiam. Vi suas mentiras crescerem como ervas daninhas entre as verdades esquecidas. Vi reis se curvando diante de tronos ocos. Vi o poder se tornando veneno, o ouro virando ídolo, o saber transformado em soberba. Poderia ter encerrado tudo ali, uma palavra minha e ele não mais existiria. Um sopro e a escuridão se dispersaria como neblina diante da aurora. Mas eu não sou refém da ira, nem corro para vencer batalhas que o amor já venceu pela eternidade. Porque o amor não se impõe. O amor convida. Ele espera à porta mesmo quando ela permanece trancada. Ele sussurra mesmo quando ninguém escuta. E foi assim que, mesmo em silêncio, eu continuei amando. O silêncio foi o meu gesto de respeito à liberdade que eu mesmo lhes dei. E mesmo quando se perdiam, continuava cuidando. Nenhuma lágrima caiu sem que eu a visse. Nenhuma oração tímida deixou de me alcançar. Nenhum suspiro de saudade passou despercebido aos meus ouvidos. Enquanto o mundo achava que eu me havia esquecido, eu preparava tudo. O tempo, que para vocês é angústia, para mim é precisão. Cada geração, cada império que surgia, cada língua que se formava, cada estrada que era construída, tudo convergia para um só ponto na eternidade, porque eu sabia que o dia chegaria. Mas não viria em ruído, nem com trombetas celestiais. Não desceria em trovões, nem abriria os céus com fogo. O Criador escolheria o silêncio mais íntimo para romper o silêncio mais longo. Desceria em carne. Sim, o Eterno se vestiria de mortalidade. Aquele que criou os oceanos se formaria em um ventre humano. O que nunca dorme fecharia os olhos como um recém-nascido. O que sustenta o universo com a palavra de seu poder balbuciaria as primeiras sílabas em um idioma terreno. O ventre de uma filha fiel se tornaria o trono mais humilde e mais sublime. Meus olhos, por milênios voltados ao universo, agora veriam o mundo pelos olhos da carne. Meus pés caminhariam pelas trilhas de poeira
que antes só conheci do alto. Meus ouvidos escutariam o choro, o riso, a dúvida e a esperança daqueles a quem sempre amei. Não viria para ser servido, mas para servir. Sentiria fome, não porque precisei, mas porque escolhi. Sentiria sede, não por falta de provisão, mas para conhecer vossas dores. Seria rejeitado por aqueles que um dia diziam me amar, e sofreria o silêncio dos céus que eu mesmo experimentei por amor. Faria tudo isso não por necessidade, mas por amor, por você. O coração humano tão distante precisava de uma ponte que apenas o amor eterno poderia construir. E essa ponte não seria feita de pedra, nem de palavras, mas de presença, de entrega, de sangue. A luz não invadiria a escuridão. Ela nasceria dentro dela, porque eu sabia que os olhos já não viam, que os ouvidos já não escutavam, que os corações já não sentiam. Então a luz viria não para ferir, mas para curar, não para condenar, mas para restaurar. E eu viria não com as tábuas da lei, mas com as marcas do amor, não para erguer mais muros, mas para derrubar os que existiam entre mim e meus filhos. O que era sombra, agora veria luz. O que era medo, conheceria paz. O que era culpa, se encontraria com a graça. Pois eu seria o cordeiro. Não mais precisariam repetir rituais sem alma, nem sacrificar animais em meu nome, porque eu me entregaria como sacrifício vivo, santo e voluntário. O sangue derramado uma única vez purificaria não apenas atos, mas corações. A cortina do templo se rasgaria de alto a baixo, não por mãos humanas, mas por amor divino. Eu seria também o mediador entre o céu e a terra, entre a justiça e a misericórdia, entre o que foi perdido e o que seria reencontrado. Eu me colocaria na brecha e ali me faria caminho. E a lei que tanto tentaram interpretar, eu mostraria em sua essência, o amor. Não um amor frágil, feito de emoções passageiras, mas o amor que sustenta tudo o que existe. Porque amar-me sempre foi guardar os primeiros mandamentos, os que falam de adoração verdadeira, de respeito ao meu nome, de lembrança do sétimo dia como sinal de aliança. E amar o próximo sempre foi guardar os últimos mandamentos, os que protegem a vida, a família, a fidelidade, a justiça, a verdade, a simplicidade. O mundo buscava redenção em fórmulas, em títulos, em sabedorias humanas, mas a redenção viria em forma de amor encarnado. E esse amor caminharia entre vós, tocaria leprosos, acolheria crianças, confrontaria hipócritas, choraria com os que choram e se doaria sem reservas, porque eu nunca estive distante. Desde o Éden até agora, cada história foi contada sob o véu da esperança. Cada nome nos registros antigos era uma lembrança de que eu não desisti. Cada geração carregava em si a promessa de que no tempo certo o Verbo se faria vida entre vós. E quando o momento chegou, o universo inteiro se curvou. As estrelas se alinharam, um céu se abriu em cântico, corações humildes reconheceram, pastores ouviram, e aqueles que ninguém via foram os primeiros a contemplar a luz que nascia. Porque sempre foi sobre isso, sempre foi sobre estar com você. Não para vigiar, mas para caminhar junto. Não para acusar, mas para restaurar. Não para conquistar territórios, mas para habitar corações. E hoje, mesmo depois de tudo, ainda estou aqui, aquele que te viu no ventre de tua mãe, que te segurou nos teus primeiros passos, que te observou nos dias de dor e te guardou em noites de silêncio, aquele que esperou com paciência, mesmo quando você não o via, aquele que nunca saiu de perto, mesmo quando você se afastou. Eu sou, e sempre fui. O Deus que se calou para que você aprendesse a escutar, o Deus que chorou para que você sentisse que é permitido chorar, o Deus que desceu não para estar acima de você, mas ao seu lado. Meu silêncio preparou o nascimento da esperança, e mesmo agora, cada batida do teu coração é um lembrete de que a luz venceu, e a história não termina aqui, ela apenas recomeça com você.